Livro de Mateus, capítulo 9, a partir do versículo 9. Mateus, capítulo 9, a partir do versículo 9. Todos acharam? Vamos ler com a guia do Santo e Bom Espírito. Jesus veio para os necessitados. Saindo, viu Jesus um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando Jesus em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram para cear com ele e seus discípulos. Quando os fariseus viram isso, perguntaram aos discípulos dele: por que ceia o vosso mestre com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, responde: os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Portanto, ide aprender o que significa isto: misericórdia quero, e não sacrifícios, pois não vim resgatar justos, e sim pecadores. Somente até aqui. Amém. Glória a Deus, Santo Senhor, glória a Deus. Nessa passagem aqui nós vemos como que foi chamado de Mateus, né, irmãos? É muito importante nós olharmos para passagens como essa e prestarmos atenção se nós nos identificamos com passagens como essa. Porque para a gente caminhar com Deus, a gente também precisa ser chamado. Então nós precisamos nos identificar com a passagem, olhar para a passagem e dizer: puxa vida, sabe, eu me identifico com esta passagem, sabe, Deus me chamou e eu vejo muito do que Deus me chamou aqui nesta passagem aqui, né, irmãos? Porque o mesmo Jesus que chamou Mateus tem que ser o mesmo Jesus que chamou a gente. Não tem como a gente dizer que Deus nos chamou, mas é totalmente diferente aqui do chamado de Mateus, né? E a primeira coisa que a gente vê nessa passagem é que Jesus Cristo, né, irmãos, ele vem com uma visão totalmente diferente de como as pessoas olhavam para o mundo, né, irmãos? Era uma visão totalmente diferente, sabe? Era uma visão revolucionária, né? Os fariseus olhavam para Mateus cobrando impostos, né? Um publicano. Os fariseus olhavam para Mateus e a única coisa que eles viam era um pecador. Tá vendo? Isso aí, um pecador, merecedor de inferno, sabe? Alguém que é igual aos gentios, é um perdido, um condenado, né, irmãos? Mas quando Jesus Cristo olha para Mateus, o que ele vê é aquele a quem ele vai chamar. Glória a Deus. O que ele vê é aquele a quem ele vai colocar como um apóstolo, né? Alguém doente que precisava de um salvador, né? E Jesus Cristo era o salvador de Mateus, né, irmãos? Então era um ponto de vista totalmente diferente do ponto de vista dos fariseus, dos religiosos. Na nossa vida cristã, irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado com o nosso ponto de vista, porque o nosso ponto de vista muitas vezes não reflete o que é a vida cristã. Glória a Deus. Não reflete a verdade, né, irmãos? Não reflete, sabe, um chamado verdadeiro, né? Muitos crentes hoje estão dizendo que depois que conheceram Jesus Cristo, sabe, a vida melhorou, a vida ficou uma maravilha, né? Os problemas foram solucionados, as enfermidades sumiram e tudo anda bem, né? Tudo anda maravilhosamente bem. Nossa, depois que eu conheci Jesus Cristo, ô vida boa que eu tenho hoje. Mas se elas pudessem voltar no tempo e caminhar junto com os cristãos lá, após a ressurreição de Jesus Cristo, elas iriam ver, sabe, os cristãos sendo perseguidos. Elas iriam ver os cristãos perdendo seus empregos, perdendo a sua família, né? Perdendo a própria vida, né? E muitos cristãos iriam dizer: puxa vida, eu nunca parei para pensar na vida cristã a partir desse ponto de vista, né, irmãos? E elas vão chegar à conclusão de que aquele não é apenas um ponto de vista, aquela é a verdade.
E aquilo que ele achava que era um ponto de vista na igreja dele, sabe, aquilo era mentira, aquilo era uma farsa, aquilo não se tratava da vida cristã verdadeira, aquilo não se tratava da realidade do que é um verdadeiro chamado para com Deus, né, irmãos? Então não basta apenas nós olharmos as coisas a partir de um ponto de vista. É preciso, irmãos, que nós estejamos olhando para aquilo que reflete a verdade, a realidade. Irmão, não basta simplesmente a gente ter um ponto de vista, sabe, vários argumentos, mas que não reflete a realidade, que não reflete a vida cristã de verdade. Né, irmãos? E nessa passagem aqui nós aprendemos o que significa seguir a Cristo. Seguir a Cristo significa ser chamado por Jesus Cristo para uma nova vida. Né, irmãos? Não porque nós decidimos, nós escolhemos uma nova vida, mas sim porque Jesus Cristo nos chamou para uma nova vida. Né? Seguir a Cristo significa negarmos a nós mesmos. Né? Mateus, ele simplesmente, a partir do momento que Jesus Cristo chamou ele, sabe, irmãos, ele largou tudo e foi seguir a nova vida com Jesus Cristo, irmãos. Ele não quis seguir a Jesus Cristo e continuar com a sua vida lá de cobrador de impostos. Não quis, irmãos. Por quê? Porque aquela vida lá, irmãos, era uma vida que desonrava a Deus, era uma vida que não glorificava a Deus. Né, irmãos? Os cobradores de impostos, eles faziam um trabalho sujo para Roma. Né, irmãos? Eles extorquiam a população. Né? Roma estava preocupado em ter os seus impostos, mas Roma não se preocupava se os cobradores de impostos cobravam além do que deveriam cobrar. Né? Então, se tivesse que cobrar R$100 de imposto, desde que o cobrador de imposto ganhasse lá os R$100, se ele pegasse 200, não tinha problema. Né, irmãos? Então eles eram vistos como pessoas imundas. Quando você queria xingar alguém, você xingava de publicano, xingava de cobrador de imposto. E tão ruim que era ser um cobrador de imposto. Era a maior ofensa que você podia fazer para alguém. Uma das maiores ofensas era dizer, seu publicano, seu cobrador de imposto. Mas era terrível. Né, irmãos? Era desse jeito que era a vida de Mateus. Mas Mateus negou-se a si mesmo e seguiu a Jesus Cristo. Irmãos, quantos crentes querem seguir a Jesus Cristo, desde que seguir a Jesus Cristo não interfira na sua vida pessoal? Quer seguir a Jesus Cristo, desde que seguir a Jesus Cristo, sabe, não interfira nos seus sonhos, não interfira nos seus projetos, não interfira nos seus recursos financeiros, não interfira, sabe, irmãos, isso não é seguir a Cristo, isso não é o chamado, isso não é o ponto de vista. Né, irmãos? O ponto de vista somos nós. Se precisarmos negar a tudo, nós simplesmente negamos a tudo e vamos até Jesus Cristo. Glória a Deus, Senhor. Nessa passagem aqui, irmãos, nós vemos Mateus relatando como ele era. Estamos lendo o livro de Mateus e Mateus relatando quem ele era. Né, irmãos? Quem que ele está dizendo que ele era? Um pecador. Né, irmãos? Alguém merecedor do inferno. Né, irmãos? Alguém que não era digno. Alguém que não possuía nada bom para Jesus Cristo ir até ele e chamar ele. É isso que Mateus está dizendo. Né, irmãos? E nisso consiste o nosso chamado, irmãos. Quando Deus nos chama, nós entendemos que Deus nos chamou não porque nós éramos bons, não porque nós éramos uma pessoa boa, uma pessoa capacitada, né? Não, nós entendemos que Deus nos chamou estando nós numa condição miserável. Nós entendemos que Deus nos chamou não havendo merecimento nenhum em nós. E quando Deus nos chamou, sabe, nós nos preocupávamos apenas com nós mesmos, apenas com os nossos sonhos, apenas com a nossa vida. Né? Ainda que estivéssemos congregando, nunca congregamos para que Deus fosse glorificado. Estávamos congregando lá para buscar os nossos interesses. Né, irmãos? Nós precisamos entender essa condição miserável. Né? Não, quando Deus me chamou, meu Deus, eu não estava nem aí para as coisas de Deus. O negócio era marcar ponto lá na igreja, lá, acabar o culto, ir embora para casa, não estava nem aí para nada, tinha compromisso com nada, sabe? Esse era eu, um perdido frequentando culto. Né? Nós precisamos enxergar que quando Deus nos chama, nós entendemos a condição que nós estávamos quando Deus nos chamou. Glória a Deus, Senhor. Mas como que é o relato de muitos crentes hoje? Né? Como que Deus te chamou? Irmão, Deus me chamou, eu sempre fui uma pessoa boa, uma pessoa honesta, uma pessoa íntegra,
Eu sempre fui uma pessoa assim que frequentei o culto, tive responsabilidade, aí Deus me chamou. Nossa, que maravilha! Era um convertido que só precisava ser chamado. Sabe, mas isso não existe, isso é um ponto de vista errado. Glória a Deus. Isso é um ponto de vista que não reflete a realidade do que é a vida cristã. É um ponto de vista que mostra uma vida cristã falsa, um chamado falso. Não, eu nasci dentro da igreja, mas ninguém nasce convertido. Glória a Deus. Não, mas então, irmãos, precisamos nos identificar com isso. Quando Deus nos chamou, irmão, nós precisamos entender a condição miserável que nós estávamos. E quando as pessoas acham que Deus chamou ela, mas elas não estavam tão ruins assim, elas não eram tão más assim, sabe, irmãos, é simplesmente porque elas estão tendo uma visão falsa do que é a vida cristã. Por quê? Porque não tem ninguém bom, não tem ninguém numa condição boa, não tem ninguém que só precisa aceitar Jesus Cristo. Uma vez eu conversei com o irmão e ele falou, não, minha esposa, ela não congrega, não, mas ela é uma pessoa que não veste roupas sensuais, não sai para balada, ela faz todos os trabalhos domésticos dentro de casa, olha, é perfeito, só falta aceitar Jesus. Sabe, irmão, isso não existe, irmão. Todo mundo que não tem um compromisso com Deus é um pecador que se preocupa apenas consigo mesmo, que não está nem aí para as coisas de Deus. Um miserável que precisa se arrepender, que precisa se voltar nos caminhos de Deus. Glória a Deus. Não tem ninguém que só falta, só falta um detalhe, mas por que não aceita Jesus? Só falta isso. É porque não é só aceitar Jesus. Precisa enxergar que precisa realmente de um Salvador, porque está numa condição caída, está numa condição miserável, está numa condição pecaminosa, ainda que não consiga enxergar essa condição, mas ele está assim nessa condição. Irmãos, e esse foi o chamado de Mateus. Mateus reconhecendo como ele estava, a situação que ele estava, sabe? E muitos crentes hoje, muitas vezes, estão fazendo o processo inverso da conversão. Irmãos, eles estão abandonando o reino de Deus para voltar a trabalhar na coletoria. Irmãos, muitas vezes eles estão abandonando as coisas de Deus para voltar a seguir os seus sonhos, para voltar a seguir os seus projetos, as suas vontades. Sabe, irmãos, não existe regressão nesse sentido na vida cristã. Glória a Deus. Sabe, irmãos, não há como a gente caminhar com Deus. Você já viu aquelas pessoas que querem caminhar com Deus, mas quer ser um desigrejado? Não, que a igreja está roubando todo mundo, está pegando dinheiro de todo mundo, quer saber de uma coisa, eu vou caminhar com Deus em casa. Aí o que ele faz? O que ele faz o dia inteiro em casa? Nada, só fica sem televisão. O fato de estar caminhando com Deus. Sabe, irmãos, não dá para caminhar com Deus desse jeito. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, não dá para a gente caminhar com Deus e regredir na nossa vida cristã. Sabe, a gente caminha com Deus, a gente entende a verdade, a gente segue a Cristo, de repente a gente fala, quer saber uma coisa? Cansei de saber de seguir Jesus. Eu acho que eu preciso me preocupar mais comigo. Eu acho que eu preciso me preocupar mais com os meus sonhos. Sabe, eu acho que eu preciso, ter outras prioridades. Sabe, irmãos, e eu acho que dá sim para mim voltar a ser o que eu era e continuar com Jesus Cristo. Sabe, irmão, não existe esse ponto de vista cristão na Bíblia. Sabe, esse ponto de vista é um ponto de vista que reflete uma vida cristã falsa, irmãos. Uma vida cristã falsa. Irmãos, a verdade, o que nós temos é simplesmente Mateus negando tudo. Ele sabia, não dá para mim ser mais o mesmo. Não dá para mim olhar para as coisas do jeito que eu olhava antes. Não dá para priorizar as coisas do mundo como eu priorizava antes. Não dá. Eu preciso seguir a Cristo. Nem que eu tenha que abandonar tudo. E foi o que Mateus fez, irmãos. Glória a Deus. Irmãos? E tanto fez que hoje nós estamos lendo aqui o livro de Mateus, o relato de Mateus. Ele descrevendo a si mesmo. Irmãos? E quando Deus o chama, o que acontece com ele, irmãos? Ele chama Jesus Cristo para a sua casa. Irmãos? Ele quer preparar um banquete para Jesus Cristo. E quando ele prepara um banquete para Jesus Cristo, o que acontece? Ele chama todos os seus amigos. Tem lá um monte de pecador lá junto com Mateus lá. Um monte de pecador. Porque quem que ia ser amigo de um pecador? Os outros pecadores. Aqueles que eram lá, tudo certinho, tudo cheirosinho, aqueles lá não queria ser amigo de Mateus. O único que ia ser amigo de um pecador eram os outros pecadores. Irmãos? Então o que nós vemos é quando Deus nos chama,
sabe, nós nos tornamos grandes evangelistas, nós queremos mostrar Jesus Cristo para todo mundo. Glória a Deus. Sabe, a gente não esconde Jesus Cristo. Sabe, irmãos, há uma alegria em nós em compartilhar Jesus Cristo, em mostrar Jesus Cristo, que Ele é a nossa alegria, Ele é o nosso contentamento, que agora Ele é a nossa prioridade. Nós não escondemos Jesus Cristo. Sabe quantos crentes hoje escondem Jesus Cristo? Santo Senhor. Sabe, eles não falam de Jesus Cristo para ninguém. Sabe, eles não evangelizam ninguém. Sabe, eles guardam Jesus Cristo só para eles, como se fosse possível nós guardarmos Jesus Cristo só para nós. Glória a Deus, Senhor. Sendo que Jesus Cristo em nós é como uma fonte, irmão, jorrando para fora. Glória a Deus. Sabe, irmãos, então, muitas vezes os melhores evangelistas são os novos convertidos. Santo Né, irmãos, que eles demonstram alegria, eles falam de Jesus Cristo. Né, irmãos, eles chamam isso, e é o que nós estamos vendo aqui. Estamos vendo Mateus chamando todos os pecadores, e de repente, quando está lá todos os pecadores comendo, chegam os fariseus. Chegam os fariseus e eles vão dizer para os discípulos de Jesus Cristo: mas por que Jesus Cristo está comendo com os pecadores? Mas por que Jesus Cristo está comendo com os pecadores? Como que pode Jesus Cristo ter comunhão com esse tipo de gente? Santo Senhor. Sabe, comer com pecadores representava ter comunhão com eles. Sabe, como que Jesus Cristo tem comunhão com esse tipo de gente? Como que Jesus Cristo pode estar junto com esse tipo de gente? Né, irmãos, quando nós olhamos as coisas a partir de um ponto de vista errado, né, irmãos? Quando eles olharam Jesus Cristo a partir de um ponto de vista errado, eles começaram a falar mal de Jesus Cristo. Santo Senhor. Jesus Cristo comia com os pecadores? Comia com os pecadores. Mas Jesus Cristo nunca pecou junto com os pecadores. Santo Senhor. Né, irmãos? Nunca concordou com os pecados dos pecadores. Né, irmãos? Quando nós olhamos a vida cristã a partir de um ponto de vista errado, sabe, irmãos, nós começamos a falar mal da palavra de Deus. Santo Senhor. Né, irmãos? Nós começamos a falar mal de Jesus. Nós começamos a dizer: não, mas eu acho que não é bem por aí não, que eu acho que as coisas não é desse jeito não, que não precisa ser tão radical assim, porque eu acho que... Sabe, irmãos, nós começamos a criticar, nós começamos a falar mal. Sabe, irmãos, por isso que não basta apenas olhar as coisas a partir de um ponto de vista. Glória a Deus. Não, porque muitas vezes a gente pode olhar as coisas por um ponto de vista, sabe, e a gente pode achar que aquele ponto de vista é o correto, mas aquele ponto de vista, irmãos, pode não representar a verdade, né, irmãos? Pode nos representar simplesmente uma vida cristã falsa, e é isso que nós estamos enxergando aqui. Os fariseus enxergavam os pecadores a partir de um ponto de vista onde eles achavam que o fato deles ficarem longe dos pecadores, sabe, os faziam estar numa condição melhor. Santo Senhor. Né, irmãos? E enxergando eles, os pecadores, nessa condição, sabe, irmãos, simplesmente não ajudava eles em nada. Santo. Não deixava eles numa condição melhor. Né? E Jesus Cristo então, ouvindo os fariseus falarem com seus discípulos, Jesus Cristo então vai dizer: não, aqueles que são saudáveis, eles não precisam de médicos. Santo. Sabe, os únicos que precisam de médicos são os doentes. Sabe, os pecadores aqui, sabe por que eu estou aqui junto com os pecadores? Então, porque eles estão perdidos, e eu sou o Salvador. Glória a Deus. Quem precisa de um Salvador? Os perdidos, então é por isso que eu estou aqui. Né, irmãos? Então, olhando as coisas por esse ponto de vista, eles podiam dizer: pode até fazer sentido, mas pelo nosso ponto de vista, você não deveria fazer isso. Né? Mas o ponto de vista deles era um ponto de vista que não refletia a verdade da palavra de Deus. Glória a Deus. Por isso que não basta apenas a gente ter um ponto de vista. É preciso que a gente enxergue as coisas como elas realmente são. Glória a Deus. Né, irmãos? E como as coisas realmente eram? Pecadores precisando de um Salvador. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Por isso que quando a gente fala com as pessoas, e quando a gente fala de Jesus Cristo, a gente sempre está pregando a palavra de Deus, e a gente sempre está chamando as pessoas pelas perspectivas de que eles estão perdidos e precisam de um Salvador. Glória a Deus, Senhor. Você está numa situação difícil aí, está triste, está deprimido, você está perdido, você precisa de um Salvador. Você precisa se arrepender, você precisa de um Salvador. Né? Você não está tendo comprometimento com as coisas de Deus, você está perdido, se arrepende, você precisa de um Salvador.
Sabe, que nem você, eu estava triste, estava deprimido, sabe, me arrepender, preciso de um Salvador, sabe, Jesus quis me salvasse. Sabe, então a gente sempre precisa, irmãos, nos enxergar nessa condição miserável, porque é isso que nós somos, irmãos. Não tem ninguém numa condição boa. Não tem ninguém que está deprimido lá, chorando. Não fica assim, vai dar tudo certo. A vida. Sabe, irmãos, é o terapeuta que faz isso. Glória a Deus. Sabe, o terapeuta não oferece um Salvador. Né? Para a gente precisar de um Salvador, a gente tem que se enxergar na condição de perdido. Glória a Deus. E é isso que a palavra de Deus, irmãos, mostra para nós. E é isso que nós nunca podemos perder. Devemos sempre nos enxergar como perdidos pecadores, sendo salvos por Jesus Cristo. Glória a Deus. Né? Mas quanto mais nós nos enxergarmos nessa condição miserável, mais nós vamos nos apegar a Jesus Cristo. Glória a Deus. Né, irmãos? Mais nós vamos buscá-lo, mais nós vamos nos alegrar nele. É essa a vida cristã, irmãos. Essa vida cristã, onde as pessoas estão lá, sem comprometimento nenhum, estão lá no pecado e elas vão na igreja, o pregador fala, a vitória vai vir, e Deus vai fazer. Sabe, irmãos, é um ponto de vista falso, irmãos, que reflete uma vida cristã falsa, que não reflete a realidade. Pode te deixar muito feliz, você pode sair da igreja nas nuvens, sabe, não, mas simplesmente é falso, sabe, não é, pode representar um ponto de vista, sim, mas não é verdadeiro, não é a verdade, é simplesmente o religioso olhando para as coisas, e ele olha para as coisas de uma maneira deturpada, por quê? Porque o diabo cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a glória de Cristo. Né, irmãos? Para enxergarmos as coisas como elas realmente são, o que precisa acontecer? Um milagre. É somente um milagre. Né, irmãos? Então, se não acontecer um milagre no pecador, para que Deus toque o coração dele, Deus mostre para ele que ele está perdido e que ele precisa de um Salvador, né? Você vai falar para o pecador que ele precisa se arrepender, ele vai falar, pô, você está me atacando, tanto que eu precisava de uma palavra de vitória, você está me atacando, por que você está me atacando, sabe, irmão? Por quê? Porque, sabe, é preciso que um milagre aconteça para que os olhos dele sejam abertos. Glória a Deus, Senhor. Né? Por quê? Porque o Evangelho é ofensivo, irmãos. O Evangelho nos ofende. Sabe, irmãos? Ele esmaga o nosso eu, esmaga o nosso ego e mostra que nós precisamos nos apegar com Jesus Cristo. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? O fato dos fariseus não se enxergarem como um pecador mostrava que o coração deles não estava bom. Mostrava que eles não estavam numa condição boa. Quando nós falamos para as pessoas, você precisa se arrepender, precisa se pegar em Cristo, você precisa se priorizar as coisas de Deus, não, mas eu acho que eu estou bem, eu acho que, tá, mas isso mostra que o coração não está bom. Glória a Deus. Isso mostra que as coisas não estão boas. Glória a Deus. Sabe, irmãos, porque por mais que a gente esteja congregando, esteja firme, sabe, irmãos, a gente sempre deve sentir a necessidade de se apegar mais. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos, quando você fala para alguém que já está congregando, já está firme, está fazendo tudo, irmão, fica mais firme, não, mas eu já estou, sabe, o crente nunca fala já estou bom. Não, irmãos, o crente sempre fala, é verdade, preciso me apegar mais mesmo, eu preciso ficar mais firme mesmo, sabe, a prova ficou mais dura, agora eu tenho que me apegar mais ainda, preciso me arrepender mais ainda. Sabe, irmãos, quando a gente não se enxerga como um pecador mais, quando a gente acha que está bom, sabe, a gente se torna um fariseu olhando para os outros pecadores. Santo Senhor. Né, irmãos, a gente se torna um fariseu olhando para outros pecadores. Os fariseus olhavam para aqueles pecadores lá e falavam, esses daí são tudo perdidos, mas eles se achavam salvos, eles se achavam bons, eles se achavam numa condição boa. Né, irmão, você vê uma visão deturpada, um ponto de vista deturpado, que não refletia a realidade. Então Jesus Cristo vai dizer o que é a vida cristã, o que é a vida cristã de verdade. Jesus Cristo vai dizer, sabe, misericórdia quero e não sacrifício. Sabe, a vida cristã de verdade consiste, sabe, em nós termos uma verdadeira alegria para caminhar com Deus. Sabe, uma verdadeira alegria quando nós estamos juntos do nosso Salvador. Sabe, irmãos, não consiste em sacrifício. Sabe, sacrifício, ai meu Deus, você tem culto hoje? Oh meu Deus, tem culto hoje? Ai, meu Deus. Quantas vezes eu não congreguei? Congreguei minha vida inteira assim. Tem culto hoje? Ah, meu Deus. Hoje não queria ir na igreja hoje, mas faz 4 meses que a gente não vai na igreja. Vou na igreja.
Tem que ir, né? Sem alegria, com sacrifício, a dificuldade. Sabe, irmãos? Ou então está congregando todo culto, mas é só sacrifício. É uma coisa mecânica, uma coisa robotizada, não tem alegria. Né, irmão? Chega na hora, determinada hora toma banho, determinada hora se troca, determinada hora sai de casa, aí determinada hora chega na igreja, aí ora, aí canta, aí tudo robotizado, sabe? Não tem alegria, não tem prazer. Está fazendo tudo, mas tudo de maneira mecânica. Sabe? E ele acha que pelo esforço dele em fazer vai ser salvo. Né, irmãos? Então a gente tem os perdidos que estão lá firmes, fortes. Sabe, irmãos? E a gente tem os outros perdidos que não estão nem aí para nada. Sabe, irmãos? Então Jesus está dizendo, é preciso de alegria, é preciso de um verdadeiro coração aberto para Jesus Cristo. Glória a Deus. Sabe, é preciso de uma verdadeira satisfação. Sabe, é por isso que os pecadores estão tudo aqui se alegrando, comendo junto comigo. Sabe, porque eles estão entendendo, eles estão me enxergando como Salvador. Agora vocês não, vocês aí estão nos seus processos religiosos e tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e faz isso, faz aquilo, mas vocês perderam a alegria, perderam a essência, perderam o sentido, sabe? Simplesmente se tornou sacrifício. Deus não quer sacrifício. Não, irmão, se está um sacrifício congregar, aí se está um sacrifício ficar firme, não quer sacrifício, irmão. Deus quer alegria, Deus quer um contentamento. Sabe, irmãos, quantas vezes você acorda de manhã pensando, meu Deus, hoje tem culto. Quantas vezes a gente fica pensando o dia inteiro no culto que vai acontecer hoje à noite, se preparando espiritualmente para o culto que vai acontecer à noite? Santo Senhor. Né, irmão? Será que essa é a nossa alegria, a ansiedade pelo culto, que a gente mal pode esperar o culto para vir? Né, irmãos? Meu Deus do céu, o culto acabou, agora só semana que vem, só sábado que vem, a gente fica naquela ansiedade, meu Deus do céu. Né, irmão? Será que a gente fica ansioso esperando o próximo culto? A gente acorda de manhã no sábado, mal esperando chegar o dia do culto? Né? Ou será que é simplesmente uma coisa mecânica, robotizada, sem sentido, sem alegria? Né, irmãos? Essa é a religiosidade, né? E a religiosidade, irmãos, ela nos afasta de Cristo. Sabe, a gente perde tempo na religiosidade, a gente perde dinheiro, a gente se sacrifica, sabe, faz, mas tudo em vão, tudo para nada. Né, irmãos? Porque quando Jesus Cristo está lá perto, a gente simplesmente o ignora, a gente simplesmente o critica, a gente simplesmente começa a olhar Jesus Cristo por um ponto de vista errado. Né, irmãos? Como acontece hoje, as pessoas congregando, aí quando está lá, Jesus Cristo está lá, não, elas querem apenas usar Jesus Cristo para buscar alegria na cura. Mas Jesus Cristo não é alegria. Mas se Jesus Cristo der a cura, aí ela vai ser feliz. Né, irmãos? Olha só, qual é o ponto de vista que as pessoas estão enxergando as coisas, um ponto de vista que reflete uma vida cristã falsa. Santo Senhor. Né, irmãos? Que o nosso chamado, irmãos, que nós no nosso chamado venhamos a nos identificar aqui com o chamado de Mateus. Santo Senhor. Que nós venhamos a dizer, puxa vida, depois que Deus me chamou, sabe, eu também nunca mais consegui olhar para as coisas do jeito que eu olhava antes, do mesmo jeito que Zaqueu. Sabe, nunca mais consegui viver a minha vida do jeito que eu vivia antes, sabe, como aconteceu com Mateus aqui, sabe, depois quando Jesus Cristo me chamou, eu falei para todos os meus amigos, todas as pessoas viram a diferença em mim, sabe, do mesmo jeito que Mateus aqui, sabe, e agora eu tenho alegria para caminhar com Deus, sabe, do mesmo jeito que Mateus aqui, sabe, irmãos, que nós viemos a nos identificar com Mateus. Se nós não nos identificamos com Mateus, irmãos, há um problema sério no nosso coração. Há um problema sério na nossa vida cristã. É preciso que a gente se arrependa. É preciso que a gente se arrependa, peça perdão a Deus e peça para que Deus nos chamar. Porque essa tem que ser a vida daqueles que caminham com Deus. Essa é a palavra do Senhor. Amém. Juntos agradecemos a Deus em oração em nome do Senhor Jesus. Amém.